Na virada do século XXI, o mundo descobriu que a história ainda podia mudar em questão de minutos. Bastou um amanhã de céu azul em Nova York para que os Estados Unidos, e com eles toda a comunidade internacional, fossem lançados a um período de medo, incerteza e vigilância permanente. O ataque de 11 de setembro não apenas derrubou prédios, ele abalou convicções, expôs vulnerabilidade e inaugurou uma era que os inimigos invisíveis podiam atingir o coração das maiores potências do planeta. Das nuvens de poeira em Manhattan aos corredores da CIA, formou-se uma obsessão quase absoluta: encontrar o responsável pelo ataque mais devastador já realizado em solo americano. Nascia ali uma caçada global, uma perseguição marcada por falhas, acasos, silêncios e descobertas improváveis, envolvendo analistas escondidos atrás de telas, tropas de elite treinadas e líderes mundiais tomados por decisões arriscadas. Essa história combina paciência, inteligência estratégica e riscos extremos. Uma narrativa que começa em meio às chamas do World Trade Center e termina quase 10 anos depois, em uma madrugada silenciosa no Paquistão. Vamos conhecer a história de como o homem mais procurado do planeta foi finalmente encontrado. A manhã de 11 de setembro de 2001 começou como qualquer outra nos Estados Unidos. O céu estava límpido, o clima agradável e a vida cotidiana fluía sem qualquer expectativa de que, nas horas seguintes, o país enfrentaria o ataque mais devastador já realizado em sul-americano. Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do World Trade Center. Pouco depois, às 9h03 da manhã, outro avião sequestrado atingiu a torre sul. E às 9h37 da manhã, um terceiro avião se chocou contra o Pentágono, e o quarto caiu na Pensilvânia após a resistência dos passageiros. Em menos de 2 horas, quase 3.000 pessoas já estavam mortas. Dentro da Casa Branca, a sensação era de choque, mas também de urgência absoluta. Logo nas primeiras análises, o nome que emergiu com força foi o de Osama Bin Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda. A organização já havia sido responsável por ataques à embaixada dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia em 1998 e ao destroyer USS Cole no Iêmen em 2000. Para os analistas de inteligência, o padrão era claro: planejamento cuidadoso, execução coordenada e uso de células pequenas e leais. Quase imediatamente, a administração de Bush determinou que capturar Bin Laden não era apenas uma prioridade, mas uma missão central na Agência de Segurança Nacional. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, were in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Naquele mesmo dia, as agências de inteligência americana iniciaram um trabalho conjunto que envolvia a CIA, a NSA, o FBI e o Departamento de Defesa. O objetivo era rastrear a localização de Osama Bin Laden e desmantelar a Al-Qaeda. O primeiro passo foi reconstruir a cadeia de comando da organização, identificar seus financiadores, seus mensageiros e seus esconderijos. Em poucas semanas, a análise convergiu para uma região já conhecida por abrigar líderes extremistas, que eram as montanhas que se estendiam entre o Afeganistão e o Paquistão, especialmente na área de Tora Bora. No início de outubro de 2001, os Estados Unidos lançaram a Operação Enduring Freedom, uma campanha militar para derrubar o regime do Talibã, que havia oferecido abrigo à Al-Qaeda. Em poucas semanas, o Talibã perdeu a capital Cabul e seus principais centros urbanos. Contudo, Bin Laden não estava entre os presos e nem os mortos, ele simplesmente tinha desaparecido.
Naquele mesmo ano, uma das oportunidades mais próximas de capturar Bin Laden ocorreu nas cavernas de Tora Bora, onde diversos combatentes da Al-Qaeda haviam se refugiado. Relatórios posteriores indicaram que Bin Laden estava de fato na região no final de 2001. Contudo, escolhas estratégicas como o uso de milícias afegãs locais menos confiáveis em vez de soldados americanos permitiram que ele escapasse. A fase em Tora Bora se tornaria o ponto de reflexão crítica da comunidade de inteligência, marcando o início de uma longa década de perseguição. Após escapar de Tora Bora, Bin Laden mergulhou em um silêncio quase absoluto. Assim acreditava que ele havia se refugiado em áreas tribais da fronteira do Paquistão, controladas por grupos simpatizantes da Al-Qaeda. Essas regiões eram conhecidas pela resistência e a interferência externa e pela eficácia em esconder foragidos de alto perfil. A ausência de sinais concretos transformou a caçada em um exercício de paciência e reconstrução minuciosa. Nesse período, o foco da inteligência deixou de ser Bin Laden diretamente para se concentrar no rastreamento de suas conexões. A Al-Qaeda não utilizava comunicações eletrônicas convencionais. Seus líderes confiavam em mensageiros de alta confiança, conhecidos como couriers, que transportavam recados verbalmente, memórias físicas e instruções de operação. Um desses mensageiros, que viria a ser o ponto decisivo da investigação, era conhecido pelo codinome Abu Ahmad al-Kuwaiti. Saber de sua existência não era o suficiente, era preciso descobrir a sua verdadeira identidade, seus hábitos e seu deslocamento. Enquanto isso, Bin Laden aparecia esporadicamente em vídeos gravados em locais desconhecidos. Em 2004, divulgou uma gravação assumindo parcialmente a autoria do 11 de setembro e acusando os Estados Unidos de intervencionismo no Oriente Médio. No entanto, a filmagem oferecia poucos dados úteis de sua localização. Internamente, os analistas já começavam a questionar se Bin Laden ainda estava vivo. Era possível que ele tivesse morrido e a Al-Qaeda estivesse ocultando o fato para preservar a moral dos seus seguidores, mas nenhum indício definitivo emergiu. Assim, o trabalho continuou. A caçada entrou numa nova fase, quando após anos de interrogatórios, interceptações e análise de inteligência bruta, a CIA conseguiu confirmar que Abu Ahmad al-Kuwaiti não era apenas real, mas alguém que estava dentro da Al-Qaeda. O passo seguinte foi tentar rastrear ligações telefônicas indiretas, movimentos familiares e padrões de deslocamento dentro do Paquistão. Em 2007, um avanço significativo ocorreu quando identificaram que o mensageiro utilizava a rede de telefones pré-pagos, que, apesar de projetada para evitar rastreamento, deixou fragmentos de informações suficientes para permitir uma investigação mais aprofundada. Foi assim que, em meados de 2010, a CIA conseguiu rastrear um veículo suspeito até o bairro relativamente tranquilo da cidade de Abbottabad, no Paquistão, muito distante das zonas tribais que antes eram consideradas pontos prováveis do seu esconderijo. O que chamou a atenção não foi apenas o local urbano, mas um imóvel completamente fora dos padrões. Um complexo, posteriormente conhecido como a Casa de Abbottabad. O complexo possuía paredes de mais de 5 metros de altura, arame farpado, ausência de linha telefônica direta e até mesmo práticas incomuns. O lixo não era colocado para fora, mas era queimado dentro do próprio terreno. Os moradores mantinham reclusos e não permitiam a aproximação de estranhos. A análise aérea indicava algo mais. Um homem alto que caminhava pelo quintal em horários regulares, mas sempre evitando ângulos completos de visão. Os analistas passaram a chamar de um caminhante. Ele se tornaria a peça final do quebra-cabeça. Apesar da convicção crescente de que o local abrigava Bin Laden, não havia uma confirmação visual definitiva. A CIA trabalhou meses construindo um dossiê de probabilidades que, no início de 2011, indicava cerca de 60 a 80% de chance de que o líder da Al-Qaeda estava realmente no complexo. Em março de 2011, Leo Panetta, um então diretor da CIA, apresentou o caso ao presidente Barack Obama e ao seu Conselho de Segurança Nacional. A operação seria clandestina, realizada sem aviso ao Paquistão, e se fracassasse, poderia gerar um incidente diplomático grave, envolver perda de vidas e comprometer anos de cooperação de inteligência. Havia 3 alternativas. A primeira alternativa era um ataque aéreo ao complexo. A segunda era um cerco conjunto com forças paquistanesas. E a terceira era a incursão terrestre realizada pelos Navy SEALs. O ataque aéreo foi descartado por não permitir a confirmação da morte de Bin Laden. O trabalho com o Paquistão foi negado devido ao risco de vazamento de informações. E restava a operação com os SEALs da equipe SEAL Team 6.
a unidade mais especializada da Marinha Americana em missões de altíssimo risco. Após semanas de simulações, treinamentos em réplicas do complexo e avaliações técnicas, Obama tomou a decisão final: autorizar a operação. Na noite de 1º de maio de 2011, os helicópteros Black Hawk modificados decolaram de uma base no Afeganistão e cruzaram secretamente o espaço aéreo paquistanês. Cada movimento havia sido calculado para evitar radares e reduzir o risco de confronto inesperado. Ao chegar ao complexo, um dos helicópteros sofreu perda aerodinâmica e realizou um pouso forçado dentro do terreno. Apesar disso, os SEALs seguiram o plano. Explosões cuidadosamente controladas abriram caminho pelas paredes. A resistência oferecida foi limitada, mas suficiente para alertar os moradores. Dentro da casa, os operadores avançaram por cada andar e, no fim do 3º andar, encontraram o que mais estavam procurando: Osama Bin Laden com uma de suas esposas. O confronto durou poucos segundos. A identidade foi confirmada por reconhecimento facial, medições corporais e, posteriormente, DNA. Os SEALs destruíram o helicóptero acidentado para evitar que sua tecnologia fosse analisada. No total, a operação durou cerca de 40 minutos. Enquanto isso, na Casa Branca, Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton e altos membros do governo acompanhavam cada etapa por meio de uma transmissão tática. A famosa fotografia do Situation Room eternizou esse momento. Na noite de 1º de maio de 2001, no horário de Washington, Obama fez um pronunciamento histórico. Osama Bin Laden havia sido morto em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania. Milhões de pessoas saíram das ruas em Nova York, Washington e outras cidades, celebrando o fim de uma perseguição que durava quase 10 anos. O corpo de Bin Laden, segundo o governo americano, foi sepultado no mar conforme práticas religiosas islâmicas, embora essa decisão tenha sido alvo de debates posteriores. A morte de Bin Laden não encerrou o extremismo global. A Al-Qaeda manteve células ativas em várias regiões, e anos depois surgiram novos grupos, como o Estado Islâmico. Ainda assim, o impacto psicológico, estratégico e simbólico da operação foi enorme. Para muitos, representou o fechamento de um ciclo iniciado em 2001. Para outros, foi um capítulo de um conflito muito mais profundo que permanece ativo. A caçada de Osama Bin Laden continua sendo estudada em academias militares, faculdades de geopolíticas, departamento de inteligências e obras de investigação. É um caso exemplar da combinação de paciência estratégica, integração entre agências, análise de dados, operações de campo e decisões políticas de alto risco. Mais do que um episódio militar, a operação tornou-se um marco na história contemporânea. A combinação de uma década de medo, vigilância e tentativa de compreender um novo tipo de conflito, em que os inimigos escondem-se em redes sutis e fronteiras invisíveis. Se gostou do vídeo, dê o like e se inscreva no canal para ajudar a compensar todo esse trabalho. E lembre-se de sempre se manterem informados. Até o próximo vídeo, camarada!